Bem, pessoal, esse vídeo é para ajudar o amigo Igor aí e os demais que têm dúvidas como testar um transformador de alta tensão da máquina de solda TIG. Todas as máquinas de solda TIG de transformador, ela tem um transformador desse aqui. Essas mais antigas têm um transformador desse. As mais modernas, a maioria delas vai ter aí um flyback ou um transformador de ferrite, que é um pouco diferente. Mas todas as mais antigas, ela vai ter um transformador desse que a gente chama de transformador de alta ou transformador de alta frequência, ou transformador de alta tensão. Então esse transformador, ele é um transformador isolador. Quer dizer que a parte de alta tensão e a parte de baixa tensão, que é a entrada, eles não estão ligados, não tem nenhum fio conectado entre elas. A corrente vai passar para elas por indução. Eu já falei para vocês aqui nas aulas de transformador o que é a indução eletromagnética, que vai criar um pulso na tensão alternada, e esse pulso, quando ele ser desligado, ele vai aparecer aqui do outro lado. E assim vai variando o tempo todo. Então esse transformador, a maioria deles é a entrada 220 e a saída é 3.500 a 5.000 volts, depende da máquina. A maioria das máquinas é 3.500 volts a saída. Ele tem ainda várias lâminas nesse meio aqui, que é para isolar. Ele tem várias lâminas aqui que é para isolar um lado do outro. Isso é para impedir uma alta corrente aqui, para diminuir a corrente. É como se fosse um núcleo aqui, só que esse não é um núcleo móvel, é um núcleo fixo. Então, quando tem um núcleo num transformador para desviar a corrente dele, ela vai ficar circulando mais naquele ponto ali. Aqui vai formar como se fosse uma barreira, vai dificultar que a corrente alta passe para cá. Desse lado nós não queremos uma corrente alta, queremos uma tensão alta e uma frequência. Então ele também é acompanhado com um capacitor, que a gente chama de capacitor de alta frequência. Eu vou mostrar aqui para vocês. Então esse é o capacitor. Pode ser um capacitor de mica ou um capacitor encapsulado. Tem vários modelos de capacitor. Eles variam a capacitância deles. Pode ser de 2 a 4 a 5 a 8 nano, depende do tipo de máquina. Mas a maioria das máquinas é 2,2 nano. Esse capacitor ele tem que suportar de 10 a 15 kV, 15.000 volts. O transformador aqui, a saída dele é de 3.500 volts. Mas quando ele vai fazer a variação com o capacitor, então ele vai dar picos de alta tensão. A frequência vai aumentar e com isso aí pode vir queimar o capacitor. Então por isso ele tem que ser um capacitor de alta tensão. O capacitor de mica, ele tem também alto isolamento. O encapsulado também tem alto isolamento. Então, eu vou ensinar vocês a testar os dois. Primeiro vamos testar em separado. Olha, tenha muito cuidado que esse é um transformador de alta tensão, embora a corrente dele seja baixa, mas é o suficiente para fazer igual quase, dar um supapo em alguém aí. E se persistir, um transformador desse pode até matar a pessoa. Então tenha muito cuidado. A mesma coisa de um transformador de micro-ondas, aquela parte de alta tensão. Se a pessoa levar apenas uma descarga, pode ser que ele não sofra tanto. Mas se ele ficar sofrendo ali várias descargas, uma tensão alta, ele vai terminar e na óbito. Então tenha muito cuidado ao testar esse transformador. Esse transformador, ele já é isolado para evitar o contato com a rede, diminuir a parte de choque aqui. Isso quer dizer que entre um ponto e o aterramento, a maioria deles não tem esse aterramento aqui, então ele não vai ter contato na terra, porque ele é um transformador isolado. Como ele é um transformador de alta tensão, se ele não for bem isolado, vai saltar centelha do transformador, da bobina do transformador para o ferro dele. Então a gente costuma dizer que esse transformador está vazando. Quando acontece isso, tem como a gente colocar resina, pega resina, essa mesma resina usada para fibra, usada para barcos, essa coisa aí, mistura ela e coloca naquele ponto, a maioria vai resolver aquilo ali. Tira a bobina dele e faz isso aí, faz esse impermeamento. E na maioria das vezes também, o isolamento entre camadas, às vezes ele não foi bem isolado entre camadas, ele vai vazar de um ponto para o outro. E na maioria das vezes, quando ele vaza, aquece aquele ponto, então termina abrindo um caminho. E a alta tensão, ela procura o melhor caminho, aí você não vai conseguir mais isolar ele. Vai ter que refazer essa bobina. O ferro pode aproveitar que ele não vai dar problema.
Essa parte de entrada, dificilmente ela dá problema, mas não quer dizer que não dê problema também. Às vezes entrou em curto lá e o outro aqui terminou aquecendo e entra em curto também. Para você identificar qual é o de alta, qual é o de baixa, a parte que tem menos espiras é a parte de baixa tensão, que é a entrada da rede. E a parte que tem mais espiras, você vai ver sempre um enrolamento maior, é a parte de alta tensão, que é a saída que vai para a bobina TIG. Essa parte de alta tensão ela não vai ficar ligada na tocha TIG, ela vai para a bobina. Essa bobina TIG também é conhecida como bobina Tesla. Então ele vai passar por lá, ter o isolamento, tem o filtro, e esse isolamento não vai deixar essa alta tensão aparecer lá na tocha TIG para você estar sentindo choque. Então ela tem o isolamento lá pela bobina. Ela só vai aparecer lá se tiver passando algum contato, tiver mau contato e vai sentir choque. Mas você vai sentir um pequeno formigamento. Se colocar na mão, você vai sentir aquele pequeno formigamento da centelha lá da TIG. Por isso não é recomendado também a gente estar colocando no corpo. E quem tem marca-passo, tem sensibilidade, não é recomendado usar máquinas TIG ou máquinas de alta frequência. E também trabalho com alta tensão. Então eu vou ligar ele aqui, assim. E caso vocês aí, por exemplo, aí, às vezes a pessoa fez um isolamento, ele deixou as duas bobinas do mesmo tamanho, ele foi colocando camadas de papel aqui para ela ficar bem isolada e ficou do mesmo tamanho. Aí você não vai conseguir identificar essa bobina só olhando. Então você tem que ter aí um multímetro. Esse multímetro pode ser qualquer tipo de multímetro, mas que ele tenha uma escala ômica, uma escala para você medir a resistência dele. Por exemplo, esse aqui, olha, você vai colocar aí. Se o seu for, deixa eu pegar um outro aqui. Olha, se o seu for desse aqui que tem várias escalas, você vai colocar na escala aí de 20K mais ou menos. A escala de 20K. E se ele medir igual a esse aqui, que ele for automático, a gente coloca aqui na escala ômica, dá para vocês verem o símbolo aí parecendo uma ferradura, é a letra grega ômega. Então a gente colocando aqui, ele já vai dar a resistência ali. A resistência desse transformador varia aí de 2 a 5K, a depender do tipo de transformador. Esse aqui ele vai ficar aí mais ou menos uns 2K. Então, como a resistência ali é alta, se a gente pegar aqui, a gente vai... Olha lá, não pode pegar nos dois, só pode colocar nenhum lá, olha. Porque esse multímetro, ele termina lendo também a resistência do seu corpo se você segurar. Então, não toque nas pontas do multímetro quando estiver fazendo essa medição aí de alta. Olha lá para vocês verem, 2K, 2K e pouco ali, ele fica variando. Já esse aqui, ele é de baixa. Para vocês verem aí, ó. Se eu segurar aqui, ele vai detectar o que é de baixa lá, olha lá. Olha aí, 13 ohm. Varia também, pode dar de 13 a 20, a 50, a 100 ohm, a depender do tipo de transformador. Mas a média dele aí é de 13. Esses mais comuns. Então agora, eu vou ligar ele e vou mostrar para vocês. Quando vocês forem ligar ele na rede, tem aí um meio para vocês desligar ele. Aqui é a parte de alta. Olha aqui para vocês verem, tá saindo dessa bobina aqui grande. Então vou colocar ele em cima dessa madeira aqui e deixar ele perto aqui, olha. Deixar ele perto aqui. Quando eu passar uma chave aqui, ele vai abrir um arco aqui. Aí quando ele abrir esse arco aqui, você pode desligar que ele tá bom. Se ele não abrir esse arco aqui, você fazer assim, ele só dá aquela faísca, mas ele não abrir o arco, ele tá ruim. Ele tá vazando aqui dentro. Ele tá completo, mas ele tá vazando aqui por dentro. Isso aí faz com que a tensão de 3.500 volts ou 5.000 que seja o seu aí não venha aparecer aqui. Ela fica saltando de uma camada para outra. Então ele não vai ser o suficiente para alimentar a bobina Tesla e fazer uma alta frequência na saída para você soldar com o seu transformador de solda aí. Então aqui eu vou colocar a entrada normal. Então aqui, eu deixei mais ou menos aqui 1 centímetro mais ou menos ali de um fio no outro. Você só vai fazer o teste e aí desliga ele para ele não ficar aí com esse arco, aí ele vai terminar queimando o transformador. Ele não é para ficar essa alta corrente aí o tempo todo. Quando a gente vai colocar ele lá completo na TIG, ele não vai passar essa corrente toda aí como eu estou falando para vocês. E esse ali que está sem as lâminas, ainda vai passar uma corrente maior. Então eu coloquei ele na rede, vocês veem que ele não tem centelha nenhuma. Essa chave tem que ser uma chave isolada. Olha, é uma chave com cabo plástico. Então ela vai só passar lá naquela ponta, olha. Abriu o arco lá, olha. Desliga. Se a gente deixar, ele vai queimando o fio até... Porque esse arco aí, ele vai queimando o fio até chegar ao ponto aí.
Era só para vocês verem isso aí. Pronto. Com isso aqui a gente conclui que o transformador ele está bom. Esse transformador ele está bom. Se ele não tivesse bom, essa centelha ela não ficava aberta aí. Vocês podem fazer, colocar uma vara de madeira, amarrar aqui também, só triscar lá e ver se ele abre esse arco. Vai ser a mesma coisa. Mas aqui a gente vai fazer como se estivesse riscando de um ponto no outro. Pode colocar 2 preguinhos na madeira também, fixar os 2 pregos e vir riscar ele aqui. Então essa chave aqui, ela não é aquela chave aberta do fundo, olha. E lembre-se que essas chaves também elas não são para medir alta tensão. A garantia aqui é 1000 volts. Como esse transformador não é um transformador que tem aterramento, então a gente vai conseguir um pouco maior. Mas evite fazer isso aqui em transformadores que você não tenha conhecimento e em partes de alta tensão. Ao fazer isso aqui, essa chave pode não ser o suficiente para o isolamento e a corrente venha passar por você e descarregue na terra o suficiente para vir a óbito também. Então, muito cuidado com alta tensão. Esse aqui, como eu falei para vocês, ele não é tão perigoso a esse risco. Por isso que eu estou fazendo isso aqui para mostrar para vocês. Então, agora eu vou colocar o transformador de alta tensão e vamos ver se esse capacitor de alta tensão, se ele está atuando, se ele está fazendo a descarga dele. Aqui agora nós vamos colocar 2 fios duros aqui, um pertinho do outro aqui, para ele fazer a descarga. Deixar ali uma pequena brecha, ali, um espaço entre eles, para ver se a centelha está saltando. Esse capacitor é para ele fazer isso, aumentar a frequência do circuito. Mas esse circuito não é só desse modo que eu vou montar aqui. Esse circuito tem ainda, como eu falei para vocês, a parte de filtro dele, a parte de bobina de Tesla. Então, se caso vocês tenham um capacímetro, olha que esse aqui tem a escala de capacitores aí, olha aí. Então vocês podem medir o capacitor e ver se ele está ok. Caso vocês não tenham, vai ser do mesmo modo que eu mostrei para vocês. Que eu vou mostrar para vocês. Olha, é 2 nano 2 nano e pouco. É por aí. Então aqui vamos deixar uma distância de 2 milímetros aqui mais ou menos. Olha, tem 2 pedaços de fio aqui, olha. Olha aí. Tem 2 pedaços de fio aí, vai ficar aí uma distância de 2 milímetros. Então isso aí é o suficiente para ela saltar a centelha e continuar aí. Então vou mostrar para vocês. Vocês vão ver o ruído vai ser estridente. E se a gente deixar aí, ela vai criar ozônio. Essa centelha saltando aí de um ponto para o outro, ela termina criando ozônio. Vocês vão sentir um cheiro de ozônio também um pouco estranho o ar. Pronto. Então aí o capacitor e o transformador, tá bom. Vocês viram que mudou, que ficou diferente quando era só o transformador. Ficou estridente agora. Então o capacitor ele está carregando e descarregando. Então tem uma frequência diferente aí. Ele está carregando e descarregando. Aí está normal o capacitor. Com isso deu para a gente ver que o capacitor está bom. Se ele continuasse do mesmo jeito, só aquela faísca, como vocês viram lá, avermelhada, lá até começa a destruir o fio, então não está tendo uma frequência aí. Não houve variação nenhuma. No caso aí, é como vocês viram, houve uma variação. Ó. Vocês viram que foi uma centelha azulada. Outra questão, quando vocês fizerem isso, o capacitor ele vai se carregar. Então descarregue o capacitor, a maioria das vezes ele fica carregado aí, e ele vai ficar carregado com uma tensão de 3.500 a 4.000 volts ou a 5, dependendo do seu transformador. Então se você pegar, você vai tomar aquela descarga, aquele choque. Então descarregue o capacitor antes de você pegar. Pode pegar o terminal dele e curto-circuitar. Outra maneira de você fazer esse teste também é você colocar aqui o centelhador com o capacitor, o centelhador da TIG. Eu já mostrei para vocês como fazer um centelhador da TIG aqui. Coloca o centelhador, coloca ele ali e vê se ele vai centelhar com o capacitor e o transformador. E aí depois vocês vão colocar ele lá na outra parte de filtro, na parte de rheostato. Quando as máquinas têm rheostato, é para a gente fazer o controle de limpeza. Quanto mais o rheostato perto para passar uma corrente mais alta, a limpeza vai estar mais alta. Só que com a limpeza muito alta, a penetração da solda fica menor, fica mais baixa. Quando a limpeza está alta também, a gente diz o clean, ele está alto, a gente consegue também fazer com que a centelha salte mais lá na tocha da TIG. Quando ela está muito
fechada lá, é preciso a gente deixar a tocha bem pertinho da peça para ela saltar. E quando ela está totalmente regulada lá, no máximo, a gente pode deixar um pouco mais alta, ela termina saltando. Mas só que com isso, às vezes, a pessoa termina sentindo mais choquinho também. Como eu falei, não vai ser choques perigosos igual aqui, porque ela está isolada. Essa parte aqui está totalmente isolada. E a tensão que vai sair lá é também uma tensão mais alta, só que a corrente baixa. A gente não vai precisar de alta corrente lá, por isso que tem o isolador do transformador aqui. E ele é isolado de um lado para o outro. E ainda tem mais o isolamento da bobina Tesla lá. O que nós vamos precisar lá é da alta frequência que vai aparecer aqui, nesses terminais que vai entrar aqui a bobina Tesla, a parte de filtro e também o centelhador. Esse centelhador é que vai fazer a frequência, que vai fazer com que essa frequência induza na bobina Tesla, que ela vai virar um transformador. Quem tem a máquina TIG ali vai saber que é como se tivesse um outro transformador desse aqui. Então temos o primeiro aqui que é isolado, temos a bobina Tesla que vai isolar de novo lá o nosso transformador, e na saída ainda tem um filtro ainda para evitar qualquer coisa que aconteça. Se caso vazar uma alta tensão, aquele filtro vai barrar. E também esse filtro também vai barrar que ela retorne para o transformador e retorne para a rede. Então, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, eu vou continuar respondendo o amigo Igor lá. E se vocês tiverem alguma dúvida, basta vocês deixar aí abaixo do vídeo que eu vou estar procurando responder essa dúvida de vocês. Eu vou deixar meu telefone abaixo do vídeo, é o Zap, caso vocês precisem de alguma consultoria nessa área que eu trabalho aqui. Então vocês podem entrar em contato que eu presto essa consultoria a vocês. Então, se gostaram, deixa o ok de vocês, compartilhe o vídeo para que outros vejam, se inscrevam no canal. Muito obrigado e até a próxima.